Bom dia, boa tarde e boa noite. A nossa saudação é de acordo com o período do dia que tu se encontras. Eu sou Manuel Capoco, fundador e apresentador deste canal, Constituição de Angola. E hoje estamos aqui para falar de um tema extremamente pertinente. Hoje vamos falar do artigo 2º do nosso Código Penal, aplicação no tempo. Nós vamos falar da aplicação da lei penal no tempo, ou simplesmente aquilo que costumamos a dizer, princípio da não retroatividade da lei penal. Então, para aquelas pessoas que estão a nos seguir no Facebook e TikTok, convém também nos seguirem já no YouTube, porque os vídeos completos nós vamos passar a partilhar lá no YouTube. E não se preocupe quanto ao acesso ao nosso canal do YouTube, porque vamos deixar aqui o link, que as pessoas poderão, a partir do link, ter acesso ao nosso canal e começarem a seguir-nos a partir do YouTube, né? E quanto ao Facebook, nós vamos partilhar vídeos mais curtos. Temos algumas dificuldades em partilhar os nossos conteúdos. Então, eu vou ler o artigo primeiro completo e posteriormente vou indo lendo ponto a ponto de maneira a explicarmos e ter uma ideia real uma ideia real daquilo que nós estamos a dizer ou daquilo que o nosso Código Penal vem nos dizer de concreto. Então, atentemos à leitura. Artigo 2º. Aplicação no tempo. As penas e as medidas de segurança são determinadas pela lei vigente ao tempo da prática do facto ou da verificação do pressuposto de que dependem. Número 2. Sem prejuízo do disposto do número 4, sempre que as disposições penais vigentes no momento da prática do facto forem diferentes da estabelecida em leis posteriores, aplica-se o regime que concretamente se mostra mais favorável ao agente. Se tiver havido condenação, ainda que transitada em julgado, cessa a execução e os seus efeitos penais. Logo que a parte da pena que se encontra cumprida atinja o limite máximo da pena prevista na lei posterior. Quando o facto deixar de ser crime por força da lei posterior, a sentença condenatória, ainda que transitada em julgado, não se executa ou se já tiver começado a ser executada, cessa imediatamente a execução e todos os seus efeitos. O facto praticado durante a vigência de uma lei que vigore apenas por um período determinado ou para vigorar durante um período de emergência é julgado nos termos dessas leis, salvo se lei posterior dispuser de formas diferentes. Agora vamos explicar ponto a ponto para que nós tenhamos uma ideia real o que é que nosso código, afinal de contas, está a nos dizer. Porque essa linguagem jurídica, muitas das vezes, dificulta a compreensão daquelas pessoas que não são peritos ou que não são estudantes da área jurídica. Então, por isso, nós estamos aqui, criamos esse canal com esse objetivo, descodificar a lei. Simplesmente isso, explicar em palavras simples, em palavras miúdas, o que é que realmente este artigo está a dizer. E vamos começar no primeiro ponto. As penas e as medidas de segurança são determinadas pela lei vigente ao tempo da prática do facto de verificação dos pressupostos de que dependem. Nesse primeiro ponto, está aqui a nos dizer que quando uma lei entra em vigor, suponhamos que essa lei entrou em vigor hoje, né? Entra em vigor hoje, ele não poderá regular atos ou comportamentos que tenham acontecido ontem ou que aconteceram antes da entrada em vigor desta mesma lei. Não pode condenar o indivíduo por uma prática que anteriormente no código que estava em vigência não tinha aquela prática como crime. Então essa lei que entra em vigor hoje não pode regular comportamento ou atos praticados antes da vigência, antes dessa lei ser aprovada, antes dessa lei entrar em vigor. Quer dizer que tudo o que aconteceu antes da lei entrar em vigor, esta lei não vai poder regularizar, não vai poder penalizar o indivíduo que tenha cometido, que tenha praticado algo que anteriormente
o Código Penal anterior via como uma prática normal. Não tinha aquilo como uma condenação. Então, logo, podemos aqui entender que a lei, as leis penais, sobretudo as leis penais, servem para regular comportamentos que tenham acontecido depois da entrada de uma lei em vigor. Essa lei foi aprovada hoje, entrou em vigor hoje. Se você entrou em vigor às 10 horas, se você às 12, às 11 horas praticar um ato que essa mesma lei pune, então você será responsabilizado nos termos desta lei. Mas se esse comportamento for cometido antes da entrada em vigor, então você não poderá ser penalizado por essa lei. Quer com isso dizer que a lei penal não pode retroagir, isso é a regra geral. Em regra geral, a lei penal não pode retroagir, não pode recuar para regular o comportamento anterior à sua vigência, para regular algo que aconteceu antes daquela lei entrar em vigor. Tão simples como isso. E aqui não tem segredo nenhum. Essa lei foi aprovada hoje, entra em vigor hoje, não pode regular o comportamento que se verificou ontem. Tão simples como isso. Mas o número 2 diz, sem prejuízo do disposto do número 4, sempre que a disposições penais vigentes no momento da prática do facto forem diferentes das estabelecidas em leis posteriores, aplica-se o regime que concretamente se mostrar mais favorável ao agente, se tiver havido condenação, ainda que transitada em julgado, cessa a execução e os seus efeitos penais, logo que a parte da pena que se encontra cumprida atinja o limite máximo da pena prevista na lei posterior. Regra geral, a lei penal não pode regular comportamentos que tenham se verificado. Regra geral, o Código Penal, as leis penais não podem regular comportamento que se verificou antes da entrada de uma lei, entrada em vigor de uma lei, antes da vigência de uma lei. Essa é a regra geral. Não pode o Código Penal que foi aprovado hoje, não pode voltar para regular o comportamento que se verificou ontem. Então, essa é a regra geral. Mas abre exceção. Como tudo tem exceção. O número 2 vem nos dizer que, sem prejuízo a disposições penais vigentes no momento da prática do facto, se for diferente daquela que agora está em vigor, imaginemos que o indivíduo tenha cometido um ato criminoso no mês passado, e esta lei é aprovada e entra em vigor neste mês, mas aquela lei trazia como a pena máxima, trazia como a pena de 20 anos, pena máxima de 20 anos. A lei que está em vigor, a lei que está em vigência, a lei que está a vigorar naquele momento, traz a pena máxima de 10 anos de prisão. Então, logo aqui, quando é para abrir uma exceção, quando essa mesma lei vai beneficiar o agente, e vale aqui referenciar, quando nós estamos a citar aqui o agente, não estamos a falar do agente da autoridade ou polícia, não. Estamos a falar de um indivíduo que está a ser indiciado na prática ou no cometimento de uma ilicitude, no cometimento de um crime. Então chama-se agente, que noutras lidas nos processos penais, no Código do Processo Penal, nós vamos encontrar como arguido, réu. Este é o indivíduo que é considerado agente. Então, quando esta lei que entrou em vigor vai beneficiar o agente, então devemos utilizar esta lei que está em vigor, não aquela, né, que traz uma pena mais dura. Tão simples como isso. Mas a questão que vem aqui, que as pessoas vão dizer, então estão a criar a lei para beneficiar o criminoso, o delinquente. Não é por aí. Por quê? A ideia que se traz aqui, se um comportamento anteriormente era visto como gravíssimo, de todo negativo, mas nos dias de hoje é visto até, não continua a ser uma prática negativa, mas já não tem mais aquela relevância em termos de negatividade, algumas pessoas até encaram como normal. Então o justo é que diminuamos a pena para aquele indivíduo que tenha cometido este mesmo crime, que anteriormente era visto como um crime extremamente grave e agora passa a ser um crime mínimo, né? Um crime cuja sociedade não tem uma reprovação assim tão elevada.
Esse é o objetivo do legislador, procurar atenuar. Então, quando a situação se verifica nesse sentido, o indivíduo que tenha cometido um crime e está passando a transitar em julgado, utiliza-se essa lei. Mas imaginemos que esse mesmo indivíduo já tenha sido julgado e condenado. Já transitou em julgado e teve uma sentença condenatória. O que é que se vai fazer? A partir do momento que o indivíduo vai cumprir a pena máxima que está estabelecido na lei vigente, a lei vigente traz a pena máxima de 10 anos. E esse indivíduo foi condenado na lei anterior a 15 anos. A partir do momento que ele cumpre 10 anos de prisão, então logo ele deve ser solto porque já atingiu a pena máxima que estabelece a lei vigente. Tão simples como isso, e não tem conversa. Cumpriu a pena máxima que estabelece o novo Código Penal, então ele deve ser solto. Não vai se levar em consideração, mas ele foi condenado a 20 anos no Código Penal anterior, não. Aqui quebra-se essa regra, utiliza-se o código, utiliza-se a lei que melhor favorece o agente, que melhor favorece o arguido, que melhor favorece para o conhecimento de alguns o réu. Este é o que diz o nosso ponto, ainda que transitado em julgado. O indivíduo já está a cumprir a pena, já foi condenado, a lei foi aprovada. Então, a partir daquele momento, ele deve cumprir a pena máxima que estabelece a lei vigente, ele deve ser solto. Tão simples como isso. Agora vamos ler o terceiro ponto. Quando o facto deixa de ser crime por força da lei posterior à sentença condenatória, ainda que transitado em julgado, não se executa ou se já tiver começado a ser executada, cessa imediatamente a execução e todos os seus efeitos. Este ponto é aquilo que em outras realidades, sobretudo na realidade brasileira, chamam de abolice criminis. Quer dizer que é um crime que no Código Penal anterior, é um comportamento que no Código Penal anterior estava tipificado como crime. Mas entra um novo código, entra uma nova lei penal, diz que não. Esse comportamento agora já não é visto como um comportamento criminoso. Já é normal. A sociedade já vê isso como uma coisa normal. Então esse indivíduo que praticou esse ato, ainda que tenha sido, imaginemos que se tiver em trâmites processuais, o processo está a ser constituído e tudo mais, esse processo deve ser extinguido, deve parar por ali, arquivar aquilo, porque o crime já não existe. Mas imaginemos que esse indivíduo já foi condenado, foi realmente condenado, teve uma sentença condenatória. O que é que vai acontecer? A partir do momento que entra uma lei que abole esse comportamento como crime, ainda que esse mesmo indivíduo tenha sido condenado há 10 anos, e a nova lei não traz aquele comportamento como um comportamento negativo, esse indivíduo imediatamente deve ser solto, deve ir para sua casa. Tão simples como isso. Deve ir para sua casa porque o novo Código Penal traz aquele comportamento como um comportamento normal, não um comportamento criminoso. Independentemente do mesmo já ter sido condenado, quer dizer que aquele processo perde todos os seus efeitos. O indivíduo deixa de ser, tem que ser libertado. Todos os efeitos de uma pena, esse mesmo indivíduo todos os efeitos de uma pena automaticamente cessam. Então esses indivíduos devem ser soltos, tão simples como isso. E vai para sua casa. E precisamos aqui abrir um parágrafo, né? Quando nós estamos a falar dessas leis, dessas condenações, muitas das vezes esses comportamentos acarretam responsabilidade civil. Independentemente da lei penal, o inocentar, ver aquilo como um comportamento, agora que passou normal, mas o lesado, sabemos que todo lesado deve ter a sua recompensa, que tem que ser reparado os danos causados por um indivíduo. Então, esses danos causados devem ser acautelados já num processo civil para averiguação e responsabilização civil daqueles danos, de maneira que aquela pessoa possa, né, arcar com os danos causados a outrem.
mas numa vertente penal os efeitos todos são supridos, perde todos os efeitos. Agora vamos no número 4. O facto praticado durante a vigência de uma lei é que vigore apenas por um período determinado ou para vigorar durante um período de emergência é julgado nos termos dessas leis, salvo se leis posteriores dispuserem de formas diferentes. Quando nós estamos este artigo vem nos dar, ou este ponto, vem nos dar ênfase àquelas leis de emergência, aquelas leis que nós vimos em 2019 a 2020, que são as leis de emergência que o nosso governo estabeleceu para regular, né, a mobilidade das pessoas na fase da Covid. É uma lei de emergência, um estado de emergência que o governo estipula que há limitações. Imaginemos que um indivíduo, o Estado, estabeleceu limitações a um determinado comportamento em detrimento de uma situação que o país está a viver, né? Como verificamos em 2019, que era da pandemia da Covid. Um indivíduo simplesmente deu-se o luxo de desobedecer. Deu-se o luxo de desobedecer. Esse indivíduo é detido, né? Esse indivíduo é detido, mas passando alguns dias aquela lei cessa, o estado de emergência passa, o governo já deixamos de estar num estado de emergência. Então esse indivíduo vai ser punido, ainda assim deverá ser punido em detrimento daquele estado, as leis de emergência não tem esse critério de que entrou outra lei ou essa lei deixou de vigorar. O ato praticado na vigência daquele estado de emergência não vai ser, o indivíduo não será responsabilizado, não. Ele vai ser responsabilizado nos termos daquela lei que estabelecia punições para indivíduos que poderiam ter comportamentos que iam contra a segurança ou contra as medidas que o governo estabeleceu. Ele vai ser julgado, salvo se a lei que entra posteriormente tenha artigos definidos para regular aquele tipo de comportamento. Caso não tenha, não ficará impune, porque a nossa lei não tem um artigo que diz que as pessoas não podem transitar até 0 hora. Já que o estado de emergência já acabou, então não vou ser julgado. Não, vai ser julgado nos termos daquele decreto presidencial. Vai ser julgado nos termos daquele decreto, ainda que a mesma lei não esteja em vigor. Ainda que a mesma lei não esteja em vigor, mas será responsabilizado nos termos daquele decreto, nos termos daquela lei, que são os estados de emergência, estado de guerra, estado de sítio. Então, quando se verificar essas situações, o Estado pode criar um decreto para estabelecer limites de maneira a prevenir um mal maior. E quando esse mesmo comportamento, o comportamento exigido por esta lei é violado, então esses indivíduos devem ser responsabilizados nos termos daquele mesmo decreto, independentemente do estado de emergência ou aquele decreto ter perdido a sua validade ou ter sido decretado o seu fim. Ainda assim, aquelas pessoas que tiveram cometido contra aquele decreto serão responsabilizados nos termos daquele decreto. Por hoje, ficamos por aqui. Hoje falamos da aplicação no tempo, o princípio da não retroatividade da lei. Em forma de resumo, vamos dizer, nós vimos aqui, em regra geral, uma lei penal não pode retroagir para regular um comportamento que se verificou da vigência da mesma lei. Essa é a regra geral. Essa é a regra geral. Mas também depois abre uma exceção. Se essa mesma lei que entrou em vigor vai beneficiar o agente, vai beneficiar o arguido, vai beneficiar o réu, então aplica-se esta mesma lei. Porque vai beneficiar o arguido, vai beneficiar o réu. Em outras palavras, nosso Código Penal vai beneficiar o agente. Ainda que já tenha transitado em julgado e esse indivíduo já está a cumprir a pena, cumpriu a pena máxima que é estabelecido na nova lei, então esse indivíduo deve ser solto. E também vimos, imaginemos que é um crime, que é um comportamento que na lei anterior estava tipificado como crime.
Agora, na lei atual, na lei vigente, deixou de ser crime. A partir do momento que entra em vigor esta mesma lei, que deixou de tipificar aquele comportamento como um ato criminoso, então esses indivíduos, ainda que já tenham sido condenados, devem ser soltos. Se o processo ainda está em trânsito, esse processo deve ser extinguido, deve ser cancelado. E vimos também quanto ao número 4, que são as leis de exceções que se aplicam em estado de emergência, estado de sítio, estado de guerra, né? São aqueles decretos que o governo estabelece para regular um determinado comportamento específico, evitar um mal maior. Quando o indivíduo cometa contra essas leis, será ainda que essa mesma lei deixa de vigorar, será responsabilizado criminalmente nos termos daquela lei, salvo se existir uma lei que também condena aquele comportamento. Tão simples como isso. Por hoje é tudo. Muito obrigado a todos que nos têm seguido. Aquelas pessoas que estão nos seguindo no Facebook, no TikTok, começam já a nos seguir também aqui. Começam já a nos seguir no YouTube, porque os vídeos completos nós vamos partilhar no YouTube. E vai ser com maior frequência, porque estamos a encontrar dificuldades em partilhar no Facebook. Quanto ao TikTok, estamos a ter dificuldades. O objetivo principal é passar o conteúdo às pessoas e as pessoas terem conhecimento do que nos diz uma determinada lei, o que a lei quer regular. Então, esse é o nosso objetivo, né? A partilha de conhecimento jurídico. Nós aqui explicamos o direito, nós explicamos a nossa lei numa linguagem mais simples possível, em palavras miúdas. Desmistificamos, utilizamos inclusive aquilo que se costuma dizer na gíria, um português terra a terra, um português popular, um português que todo mundo entenda. Descodificamos aquelas palavras as palavras difíceis que se encontram na nossa lei. Nós aqui traduzimos aquelas palavras em palavras mais simples possíveis, que as pessoas até falam, afinal é isso. Tenham uma ideia real daquilo que a nossa lei está aí a dizer. Então, por isso, para aquelas pessoas que ainda não estão nos seguem já, vão adquirir conhecimento jurídico de forma simples e de forma gratuita, não se paga nada. Muito obrigado. Por hoje é tudo. Até já.